Hoje nós vamos falar sobre outro grupo que fez oposição a Jesus, os escribas. Nós já falamos até então sobre o grupo dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. E hoje falaremos sobre os escribas. Talvez a primeira coisa que venha na cabeça quando pensamos em escribas são pessoas copiando textos ou algo nesse sentido. Mas a função deles ia muito além disso. Eles eram especialistas na lei de Deus, eles eram os intérpretes oficiais das Escrituras, eles estudavam profundamente a lei de Moisés, por consequência disso, os escribas estavam intimamente ligados à vida religiosa de Israel. E muitos deles, inclusive, pertenciam ao grupo dos fariseus, embora nem todos os escribas fossem fariseus. Eles eram conhecidos como mestres, ou seja, pessoas que tinham autoridade para explicar a lei. E por isso, nós vemos Lucas, lá no capítulo 5, versículo 17, os chamando de doutores da lei. Então, o povo, de fato, os via como referência espiritual. Eles conheciam as escrituras, sabiam como interpretar, mas o problema é que com o tempo a sua autoridade deixou de se apoiar apenas na palavra de Deus e também passou a se apoiar na tradição que se acumulou ao longo dos anos. Eles de fato ensinavam a lei, mas o problema é que eles acrescentavam interpretações que se tornavam obrigatórias, mesmo não estando na palavra de Deus. E é aí que o conflito com Jesus começa, porque diferente dos escribas, Jesus não ensinava citando outros mestres, ele ensinava com a sua própria autoridade. E o povo percebia isso claramente. E inclusive Marcos, no capítulo 1, versículo 22, escreve que ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso não era apenas um detalhe no estilo, era uma reivindicação e esta muito profunda. Jesus não apenas estava explicando a lei, mas ele falava como alguém que tinha autoridade sobre a lei. Esse confronto se torna evidente quando Jesus perdoa pecados. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 7, os escribas pensam assim: quem pode perdoar pecados senão Deus? Para eles, aquilo era blasfêmia. E, do ponto de vista deles, fazia sentido. Se Jesus fosse apenas um homem, aquilo de fato seria inaceitável. Mas o problema é que eles não estavam diante de um simples mestre. Eles estavam diante daquele que a própria lei apontava. Ao longo dos evangelhos, vemos os escribas questionando Jesus repetidamente. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo 7, eles criticam seus discípulos por não seguirem as tradições dos antigos. Jesus responde dizendo: vocês abandonam o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. Marcos capítulo 7, versículo 8. E é aqui que o conflito fica muito claro. Não era apenas sobre regras, era sobre a autoridade da onde esses ensinamentos derivavam. Os escribas interpretavam a lei, sim, mas Jesus cumpria e revelava o verdadeiro sentido da lei. Lá em Mateus capítulo 23, Jesus faz uma denúncia muito direta. Ele reconhece que eles se assentam na cadeira de Moisés. Mateus capítulo 23, versículo 2. Palavras que, inclusive, são usadas também para denunciar os fariseus. Ou seja, eles ocupavam de fato uma posição legítima de ensino, mas também havia um problema. Dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, versículo 3. O ensino deles estava correto em muitos pontos, mas a prática e o coração estavam desalinhados. E mais do que isso, Jesus mostra que eles usavam a lei como peso sobre os outros, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Mateus capítulo 23, versículo 4. A lei que deveria revelar o pecado e apontar para Deus, tornava-se um instrumento de controle deles. O ponto central aqui é esse. Os escribas viam a si mesmos como guardiões da verdade, e de certa forma eram, mas, quando a própria verdade se colocou diante deles, eles não a reconheceram. Por quê? Porque Jesus não apenas ensinava a lei, ele a reinterpretava à luz do reino de Deus. Ele ia ao coração, ele expunha as intenções das pessoas.
Ele mostrava que o problema não era apenas externo, mas também interno. Isso ameaçava e muito a autoridade dos escribas. Se Jesus estava certo, então esse sistema deles estava incompleto. E se ele tinha autoridade própria, então eles não eram a última palavra. E por isso a reação deles foi dura. O que começou como um questionamento se transformou em oposição e a oposição se transformou em conspiração. No fundo, o conflito entre Jesus e os escribas não foi entre o conhecimento e a ignorância, foi entre uma autoridade recebida e uma autoridade que se colocava acima da palavra de Deus. E o mais irônico aqui é que eles conheciam as Escrituras, mas não conseguiram reconhecer de quem elas estavam falando, mesmo sendo sobre Jesus e Jesus estando diante deles. E se a gente parar para pensar, isso continua sendo um alerta para nós, pois muitos hoje ainda nos instigam a conhecer a Bíblia, a ter um conhecimento profundo dela, mas mesmo assim é possível perder o centro dela. Sempre que a palavra de Deus é usada sem a submissão a Cristo, o mesmo erro dos escribas se repete. Os escribas também tropeçaram nessa pedra. Um Messias que não apenas ensinava, mas tinha autoridade sobre tudo. E até hoje a cruz continua sendo o ponto de decisão. Ou ouvimos a voz de Cristo acima de todas as outras, ou continuamos confiando em sistemas, interpretações e autoridades humanas. E toda vez que escolhemos esse segundo caminho, nos aproximamos mais dos escribas do que imaginamos.